pequenas perguntas e já demoram tempo, então imagina o que é responder a este livro das 1000 perguntas. Mas garanto que esse livro é um livro que toda a gente, eu pelo menos eu agarro naquele livro todos os anos, no início do ano, quando é a passagem de ano, pego nele para responder, algumas coisas mudam, outras não mudam, mas é um livro que dá-nos uma bagagem gigante de perguntar, de fazermos perguntas aos nossos consulentes. Porque, quer dizer, 1000 perguntas, temos uma série de coisas. Porque quais são as perguntas iniciais que normalmente nós fazemos à pessoa? Então, o que é que traz por cá? Qual é que é o seu desafio? Qual é que é o seu bloqueio? Porquê? Para quê? Como é que é a mãe? Como é que é o pai? O que é que sente e o que é que não sente? São as questões mais mundanas. Mas, como disse outro dia uma amiga minha, que estávamos a falar sobre estas questões de 7 terapias, que é, quem quer ser um terapeuta em que vai só abordar pela parte superficial, vai se tornar um terapeuta leve, ou seja, não vai aprofundar. Agora, quem quer ser um terapeuta que vá mergulhar nos processos internos de desenvolvimento humano com os seus pacientes, vai ter que aprofundar os estudos em si, no outro e em tudo. Então vai ter que fazer perguntas profundas. Vou dar um exemplo de uma pergunta que eu consigo logo identificar. A pessoa há um curso que eu recomendo também muito tirarem. Este estava a fazer parte do curso que eu tirei de hipnose, mas eu sei que também já há este curso de forma isolada, que é o da leitura corporal, onde também tem uma abordagem da leitura do trauma a nível do corpo. Vou dar um exemplo. Automaticamente, quando a pessoa senta-se à minha frente, nós vemos logo através do corpo qual é que é a ferida emocional dela, onde é que está o trauma, se tem trauma mesmo ali gravado a nível corporal. Dá uma pergunta que retira logo, que é, eu pergunto à pessoa, que idade é que tem? E a pessoa diz-me, 55. E eu pergunto, que idade é que se sente? E a pessoa pensa assim, eu nunca tinha pensado nisso, Andréia. Com que idade é que eu me sinto? Como assim? Eu disse, diga-me um número, sem pensar. Andréia, agora falando disso, eu sinto-me com 20 anos. Ou eu sinto-me com 7 anos, ou isto levou-me aos meus 10 anos, ou sinto-me com 90 anos, e isto já nos está logo a dar informação daquela pessoa. Se a pessoa me está a dizer, Andréia, apareceu-me aqui a imagem de estar com 7 anos, já estamos no trauma de criança. Ou apareceu uma imagem de sentir-me com 20 anos, e temos 50. Estamos na imagem que nos recusamos a crescer. Ou então tenho 50, ou então tenho 30, mas sinto que estou com 50 e poucos. Ok, então eu estou a sentir-me mais velha na idade que tenho. Então, esta primeira pergunta, que tira logo a pessoa de pensar, porque nós colocamos muito a idade cronológica, só que raras são as pessoas que estão com a idade cronológica alinhada com a idade emocional, com a idade espiritual, com a idade racional. Idade física, nós podemos ter 50 anos e termos um corpo e sentirmos, e isto faz parte agora da matéria que nós estamos a falar, eu posso ter 50 anos e o meu corpo estar a fazer até um teste genético ou até mesmo uma máquina de medicina quântica e eu ver o meu corpo que ele está com uma saúde de 30. Ou então posso ter 50 anos e a máquina ou a minha saúde estar com uma saúde de 80. A mesma coisa é válida para a parte emocional, que é hoje o que vamos falar, emoções. Eu posso ter 50 anos, mas eu ainda não ter a maturidade emocional para 50 anos. Se for uma pessoa que esteja alinhada nos 4 corpos, parte física, mental, emocional, racional, uma pessoa com 50 anos, muito provavelmente não se vai preocupar com coisas que se calhar uma pessoa com 17, com 18 e com 20 anos se preocupa. E é aqui que nós começamos a colocar a nossa idade cronológica da forma correta. Antes de eu avançar aqui pela parte das emoções, ia deixar uma sugestão. Eu deixei esta sugestão, aliás, até nem fui eu que deixei, foi os colegas que deixaram lá no grupo, que é uma série muito boa da Netflix, que eu até comecei a ver, que é Como Viver aos 100 Anos, que é Zona Azul. Eu recomendo mesmo que vocês ouçam, que vejam e ouçam com mais essa série, porque fala muito sobre as questões de saúde, e nós hoje vamos falar sobre isso, sobre estas questões de saúde, e falam muito com a forma como nós nos podemos trabalhar. E porquê que... Chama-se Zona Azul, é assim que se chama? Mas olha, se tu fores pesquisar, Cristina, as colegas no sábado, do sábado ao domingo, colocaram isso. Depois andar para trás, elas colocaram uma série da Netflix. É mesmo Como Viver até aos 100 anos.
É muito giro, eu já vi. Boa. Eu ainda não consegui ver toda. Achei muito interessante. Achei muito interessante. E o ar de felicidade daquelas pessoas e a lucidez de pessoas com 100 anos deixou-me pasmada. Sim. Porquê que essa série apareceu? Porque estávamos a falar um fim de semana muito sobre as questões de saúde. E eu tinha partilhado que eu durante muitos anos segui a medicina ayurvédica. Só existem dois médicos mesmo licenciados em medicina ayurvédica em Portugal. O que existe são técnicos de medicina ayurvédica, mas médicos mesmo só existem dois. É um médico, não sei o nome, mas depois era a médica que eu seguia, que era a doutora Vina Fernandes, caso vocês um dia queiram a conhecer. E a medicina ayurvédica é uma das medicinas mais antigas que existe no próprio planeta. É essa mais a medicina tradicional chinesa. Então, durante muitos anos eu segui a medicina ayurvédica, não entendi que nós temos... melhor, na medicina ayurvédica eu entendi que nós temos alimentos que matam a nossa fome emocional, nós temos alimentos que puxam mais por um lado quando nós estamos mais raivosos. Então, aquilo é uma consulta muito, muito completa, mas que, ou seja, é como se fosse feito um planeamento para nós, mas aqueles alimentos que nós gostamos de comer, nós não ficamos com a culpa de o comer porque nós entendemos o porquê do queremos comer. Então, eu procurei logo muito no início da minha jornada para estava aqui um bocadinho nas dúvidas com estas questões de que tipo de alimentação eu devo fazer, porque soube muito a falar do jejum intermitente, etc. E houve dois aspectos muito interessantes que ela falou, que é, eu gosto muito, e depois vocês numa consulta dessas vão identificar, por exemplo, eu adoro muito beber leite com chocolate e torradinha de pão alentejano. E toda a gente dizia, mas já não tens idade para comer isso, etc. Depois ela disse-me, o que é essa comida, qual é a memória que te leva? E eu digo, esta memória lembra-me a minha avó quando eu era pequenina que me fazia esta comida. Então é uma fome emocional. Okay? Por exemplo, uma coisa muito interessante que eu também aprendi aí foi, eu não tenho vontade sempre de comer salgados, mas há alturas que parece que eu tenho uma vontade enorme de atacar batata frita. Então, normalmente são quando há situações, eu tenho uma energia muito fogo, então quando há situações em que eu não posso expressar o meu fogo, ou porque estou irritada, ou porque estou com raiva, ou porque estou chateada, ataco batata frita. Normalmente o salgado está muito associado à ação, a raivas, a estas coisas, a esta necessidade. Então eu aprendi que o meu corpo, como está a apelar a fazer algo para fora, a trabalhar o meu corpo. Então, o que até foi sugerido na altura foi fazer uma caminhada ou uma corrida. Mas que a cada uma de vocês é sugerido algo. E porquê que aconteceu isto? Porque ela contou-me que quando ela foi à Índia a primeira vez, foi aí que veio a situação do vídeo, ela disse-me que a primeira vez que apareceu-lhe assim uma pessoa com mais idade, era uma pessoa com 128 anos de idade e que estava plenamente bem de saúde. Ou seja, ela disse que ele parecia tipo uma pessoa que nós encontramos com 50, 60 anos, quando encontramos aqui nos hospitais em Portugal. Não tinha nada. E a primeira coisa que ela tomou a noção é que lá não existe a crença da esperança média de vida. Nós cá todos os dias incluímos isso, esperança média de vida. Chega aos 40, tem que fazer aquele teste, tem que isto, tem que aquilo. E lá isso não existe, tanto que ela tomou um choque de olhar para a idade, olhar para a pessoa e tomou aquele choque de não existe esperança média de vida. Há um momento em que a minha alma decide abandonar este corpo e eu decido partir. Então, depois de eu ter começado a explorar um bocadinho isto acho que é de umas crenças mais difíceis que nós temos de resolver na nossa vida, são as crenças ligadas à área da saúde, são as crenças ligadas à área da alimentação. Até porque nós estamos muito, o Ocidente vive muito numa coisa muito rápida, muito fast food, não temos tempo, como no filme fala, não temos tempo para comunicar uns com os outros, não temos tempo para fazer uma refeição, horas a fazer uma refeição, coisa que antigamente fazia. Vivemos numa cidade, estamos sempre a ser atacados através das radiações, da tecnologia, dos routers, do telemóvel, etc. Então a nossa saúde é normal que comece a definhar. Então, hoje nós vamos falar, por causa desta situação da saúde, da doença, da saúde e da metafísica das emoções.
há muitas linhas, mas, por exemplo, tanto a linha ayurvédica como a linha da medicina tradicional chinesa defendem muito a metafísica das emoções. E o que é a metafísica das emoções? É qualquer doença que venha após, ou seja, que é manifestada no meu corpo físico, foi alguma emoção que não foi bem transmutada e que precisa de ser vista. Também podemos chamar isto a psicossomática das doenças. Por exemplo, nós dissemos assim a alguém, tem um cancro, ninguém quer saber o que é que levou àquele cancro. Olhamos somente para o sintoma e, normalmente, o que é que fazemos? Cirurgia para retirar aquilo. Não há uma mudança de crenças, não há uma mudança de alimentar. Claramente os médicos, por exemplo, dizem a um doente de cancro que uma das coisas que um doente de cancro tem que fazer é retirar o açúcar, porque o açúcar é o maior veneno para questões ligadas a situações de cancro. Então, a nossa medicina, como nós a conhecemos, ela é uma medicina muito recente. Nós temos 500 anos, se calhar nem tanto, deste tipo de medicina. E esta medicina está muito assente na parte de medicação. A questão é que medicação vem da mesma família de palavras de meditação. Medicação é um medicamento para o sintoma. Meditação é um medicamento para a alma. Então, neste ritmo que nós temos, nós perdemos muito o contacto connosco, aprender a falar com o nosso corpo. Às vezes nós temos uma dor ou numas costas ou numa barriga e dizemos, isso depois eu logo vejo, depois logo passa, agora não é nada. E depois também não apostamos numa situação de prevenção de saúde. Aliás, eu quero deixar aqui esta nota para vocês que se estão a formar enquanto terapeutas, numa coisa que eu tenho notado muito ultimamente nos meus atendimentos, que é, eu vejo as pessoas já com um entendimento muito grande a nível mental para as suas questões atuais na sua vida, mas eu não vejo nenhum acompanhamento a nível corporal. Ou seja, é como alguém que diz, sim, André, eu já fiz um processo de libertação com os meus pais, já fiz isto, qualquer coisa. Se eu colocar esta pessoa vendada no meio da sala para trabalhar com ela uma libertação, para ver se ela já libertou os pesos, a pessoa está completamente amarrada em termos corporais. E o meu corpo tem que ser leve, muito, é como se fosse, ele tem que fazer isto com a vida, fluir com a vida. Então, de nada vale eu também cuidar da minha parte racional, através de leituras, livros, entendimento, reflexões, se eu depois também não trabalhar a minha parte corporal. Então, o exercício de hoje é trabalhar o corpo. Porque o curso Reencontrar a Tua Essência está assente nestes 4 pilares, que são os 4 pilares que são necessários para uma casa e para o nosso corpo. Por isso é que nós temos 2 bracinhos e 2 perninhas. Estes 4 pilares é a parte física, que é que nós vamos abordar hoje, parte espiritual, que também é que vamos abordar hoje, parte emocional, que também vamos abordar hoje, parte racional, que também vamos abordar hoje. No entanto, o módulo de hoje, a parte mais importante, será a parte emocional e a parte física. Porque quando eu trabalho as minhas emoções e a libertação das minhas emoções, eu já estou a trabalhar o meu corpo. Por exemplo, pessoas que tenham muita raiva reprimida, é maravilhoso fazerem exercícios de alto impacto, um boxe, um kickboxing, para libertar, exercícios de gritar. Eu há uns anos atrás participei num curso da Luizei. A Luizei também tem um livro muito bom, que eu digo sempre, acho que é uma bíblia que toda a gente deve ter. E até existe um livro pequenininho que vocês podem comprar, que é o Pode Curar a Sua Vida. Há até livrinhos pequenininhos que custam 10 euros. E o livro do Pode Curar a Sua Vida, a Luísa foi também uma das pioneiras em observar a metafísica das emoções, a parte emocional. E vocês até podem olhar para a doença do vosso consulente e ver que crença ou que doença é que está a provocar aquilo, a parte emocional. E eu lembro-me que quando eu fui participar nesse curso, no primeiro dia foi tudo muito a conversa com o espelho, porque a Luísa tem muito o método da técnica do espelho, eu amo, eu vejo, eu adoro, eu gosto de mim tal como sou, etc. Então o primeiro dia nós fomos muito colocadas numa bolha de amor, como se fosse maravilhoso, tipo, eu saio daqui, foi assim maravilhoso.
E depois foi muito giro. No domingo, ela tinha assim umas bué almofadas e tinha assim coisas para nós batermos, tipo tacos e coisas assim, tipo assim uma cena mesmo e sacos de boxe. E ela disse, agora comecem a libertar a raiva. E nós ficámos assim, tipo todos, não, mas como é que nós não temos raiva? Então ainda ontem estávamos assim num estado de amor, não tínhamos raiva, nada para libertar. E posso-vos dizer que aquilo criou um impacto enorme, porque bastou só a primeira pessoa a libertar a raiva. Porque a formadora espicaçou-nos mesmo, tens certeza que não tens raiva? Tens certeza que não tens? E espicaçou ao ponto de, passado que se calhar 15 minutos, meia hora, estávamos todos a esmurrar e a dizer eu não merecia aquilo, eu não merecia, e a libertar. E aquilo foi um descarrego de adrenalina gigante que não vos passa pela cabeça. Porquê? Porque estava camuflado, voltávamos a querer, o que estávamos a fazer no dia anterior, segundo ela, era voltarmos a pintar as nossas dores, mas com cores diferentes. E ela fez aquele trabalho muito bem, porque é o que ela diz, lá fora é aquilo que se passa no segundo dia, é o saco de boxe. E naquele momento nós sentimos-nos cansados por libertar aquela dor. É engraçado, é que o curso foi em Lisboa, e eu lembro-me de vir, e também foi com muito alto impacto para mim, eu lembro-me de vir na ponte, e eu podia às vezes até sair de um sítio muito zen, mas depois entrava na ponte e ficava irritada com o trânsito. Naquele dia eu estava anestesiada, ou seja, era quase como, deixem vir o trânsito que eu nem sequer cá estou. Depois eu entendi que o nosso corpo tem que acompanhar, a nível corporal, as emoções que estão reprimidas da mesma forma que elas foram criadas. Então, a tendência que nós estamos a fazer é colocar as emoções reprimidas tipo em panela de pressão. Porquê que acham que é tão difícil às vezes nós tiramos cursos, fazemos terapias, meditações e depois parece que o marido discute connosco e nós passamos-nos na cabeça com ele. Os filhos discutem connosco e nós parece que salta tudo. E depois eles até nos dizem, então mas tu és toda zen e estás-te a passar da cabeça. Claro, porquê? Porque nós não podemos camuflar, e porque estas ainda são emoções primárias. Eu digo isto na brincadeira, é assim, somos todos muito bons até tocar em alguém da nossa casa, porque nós somos todos muito bons, mas vão lá tocar em alguém na nossa casa, se calhar em algum filho, ou em algum marido, ver se calhar não viram a boneca e a pipoca, vão virar, porque é o nosso instinto primário, é o nosso cérebro reptiliano que está aí ativo no modo de sobrevivência. Então, quando isto acontece, as nossas emoções mais primárias, nós temos que entender qual é que é aquela que se calhar vai e que salta à vista. E vocês de certeza que têm uma emoção primária que salta à vista e que diz assim, calma, espera, que emoção é que aqui está? Que salta de mim e que eu não tenho controle. E vocês podem fazer este exercício. E, por exemplo, durante o mês, façam este exercício durante o mês. Tenham um papel. Isto é ótimo para vocês aplicarem para vocês e é ótimo para aplicarem também com os vossos consulentes. Durante o mês, no final do dia, coloco como é que eu me senti maioritariamente. Senti-me raivosa, tive momentos, porque nós vamos passando por vários picos durante o dia. Olha, acordei zen de manhã, calma. E depois tive ali um pico de stress à hora do almoço, de stress. Depois da parte da tarde, quando fui ao supermercado, notei que fiquei irritada. Quando voltei a casa e fui arrumar as minhas plantas ou trabalhar nos meus bolos, senti que estava nervosa, porque queria coisas para fazer e não estava a descansar, nervosa. Depois tive a minha refeição, olha, foi uma refeição descansada, consegui ter uma refeição com a família, descanso, ou então não, olha, estressámos em família porque os meninos não largavam o telemóvel, irritámos-nos, ok, stress. Depois, chegamos ao final do dia e vamos ver, e olhamos, 10 emoções, espera, eu tive 3 emoções boas e tive 7, 8 em stress, então eu tenho que ter a noção que o meu corpo ainda não está num nível pleno, ainda não está neutro, ainda está a vibrar muito no stress. Isto vai ser muito importante para vocês entenderem que tipo de emoções é que têm, que tipo de emoções, se estão num estado cansativo, em que momentos é que vocês se irritam, em que momentos é que vocês são retirados do sério, aonde é que vocês conseguem ter mais calma. Por exemplo, é muito comum as mulheres, principalmente para quem tem filhos, é muito comum as mulheres dizerem assim, olha Andreia, eu identifiquei que o momento mais calmo do dia é quando eu estou em casa antes do marido chegar e antes dos miúdos trabalharem. Normal. Pode acontecer. Mas isso quer dizer que eu não gosto deles? Não.
Quer dizer que para mim, neste caso, para vocês, eu preciso daquele momento de silêncio para estar bem. Então, se eu estiver numa altura que estou sempre a ter ruído, aquilo vai interferir em mim. O nosso corpo, as nossas emoções e a nossa saúde. Vamos olhar para nós e vamos ver que tipo de doenças é que eu costumo atrair para a minha vida. Claro que é assim, ter um resfriado não é uma doença, é uma coisa normal, que nós todos temos, ou um tipo de alergia. Se bem que não é normal ficarmos doentes, atenção. O nosso corpo é normal ele funcionar a 100%. Nós só ficamos doentes quando estamos com níveis muito altos de stress, quando não temos uma alimentação cuidada, quando não temos um devido número de horas de descanso e por aí. A nível de doenças do futuro, neste momento nós estamos a assistir a um flagelo, que é muitas doenças ligadas às doenças de cancro, mas muitas destas doenças de cancro também têm a ver com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação, mas provavelmente a primeira e a segunda doença do futuro vão ser doenças de depressão, de nível de stress. E o que é isto, o nível de stress? É nós colocarmos o nosso corpo sempre a vibrar ali numa dopamina. Ele está quase sempre em instinto de sobrevivência. Eu tenho que fazer. Então, quando nós fazemos tipo, travamos a fundo no nosso corpo, agora vou relaxar, nós sentimos o nosso corpo quase a fazer isto. Por um lado eu tenho que fazer, mas por outro lado, mas eu estou parada, mas eu devia estar a fazer. E depois aí o que é que começa a trabalhar? A minha mente. O meu corpo até pode estar parado, mas a minha mente está ali. Eu tenho que fazer, eu devia, eu não devia. Então, nós não estamos a dar o devido descanso ao nosso corpo. Como diz os italianos, tem uma frase que eu gosto muito, que é o dolce far niente, a arte de não fazer nada. E este exercício de não fazer nada é altamente curador, mas é altamente desafiante. Experimentem estar, a começar, 1 hora sem fazer nada. E quando eu digo sem fazer nada, é mesmo sem fazer nada. Não é pegar num livro, não é estar nas redes sociais, não é fazer rigorosamente nada. Tipo, olha, o Marco diz muitas vezes assim na brincadeira, estou na minha caixinha do nada. Eu acho que os homens têm essa caixinha que nós mulheres não temos. Mas é aquela caixinha onde eles estão e que tipo, não se passa nada. Não se passa nada. E nós mulheres temos muita necessidade de estar sempre a pensar, por isso é que nós depois cansamos-nos muito. Às vezes até envelhecemos muito. Há homens que chegam aos 50 e que mantêm ali uma parte charmosa e nós mesmos estamos mesmo ali muito cansadas. Nós estamos sempre aqui, quase que é o normal estar em stress. Aliás, tornou-se normal nós falarmos com alguém e a pessoa dizer estou estressada por causa do trabalho, estou estressada por causa disso. É quase como um sentimento de pertença que isto aconteça. Quando eu olho para as minhas emoções, e existem livros muito bons, vocês têm aqui alguns livros, o livro da Louise Hay, do Pode Curar a Sua Vida, é um livro muito bom. Podem pesquisar também os livros do Paracelso também, sobre o que é que as doenças significam em termos espirituais. Temos aqui também, vocês aqui, estes livros que eu estou a dizer, têm aqui em PDF. Tem os livros da Cristina Cairo, também são livros que identificam as doenças, que identificam como as causas emocionais, ou também o livro como a linguagem da alma, ou seja, podem pesquisar a doença e o que é que ela está a representar, qual é o bloqueio que ela está a representar, segundo a parte emocional que está a trazer. O nosso corpo funciona perfeitamente bem. Se a doença está latente na nossa vida, eu tenho que olhar e dizer assim, o que é que eu estou a bloquear no meu corpo? Por exemplo, eu estou a falar com vocês, eu não estou preocupada que o meu corpo esteja a funcionar, nem os meus órgãos, nem as minhas veias, nem o meu sangue, nem a minha cabeça. Eu estou aqui. Então, quando existe uma dor, é algo que precisa de ser visto. E normalmente esta chamada de atenção vem muito antes de ser manifestada em corpo físico. Tanto que se um dia participarem numa consulta de medicina ayurvédica ou medicina tradicional chinesa e for doença, uma das coisas que eles logo perguntam é o que é que estava a sentir há 2 anos atrás? E normalmente nós não sabemos. Porque normalmente, quando nós desenvolvemos uma doença grave, pode ter havido um evento traumático 2 anos, 1 ano atrás, e que o nosso corpo começou a sintomatizar. É quase como, eu sei que a minha casa está desarrumada, minha casa interna,
E eu não quero ver, eu não quero arrumar, eu não quero olhar, então eu vou colocando de parte. Até que há um dia que eu já não dá mesmo para fugir, eu vou ter que olhar de frente para aquela doença ou para aquela dor. Um livro que eu gostei muito de ler sobre esta temática e que eu recomendo mesmo, tipo livro obrigatório de leitura, é o livro da Cura Quântica do Deepak Chopra, que também está aqui. Enquanto o livro da doença como a linguagem da alma, ou o livro da Cristina Caro, ou o livro de Pode Curar a Sua Vida, são livros de consulta, em que vocês podem consultar a doença daquela pessoa e que manifesta qual é a doença que está oculta, que precisa de ser vista, a parte da metafísica. O livro também das 5 feridas emocionais, também recomendo muito, é um livro muito bom, porque ele fala muito sobre como é que o corpo da pessoa se apresenta quando tem feridas. Por exemplo, se é uma pessoa mais cheinha, se é uma pessoa que tem umas ancas maiores, se é uma pessoa que tem umas pernas mais encurvadas para dentro, se é uma pessoa mais magrinha, a forma de falar, como é que nós sabemos, como é que a pessoa está a falar, qual é que foi o trauma, se foi o da rejeição, se foi o do abandono. Então este livro também é um livro de ter de mesa cabeceira, como quem diz, livro de consulta de terapeuta, porque ajuda-nos muito a olhar para a parte física da pessoa e identificar logo o trauma que aquela pessoa carrega. Agora, o livro da cura... ainda era assim, não sei, ainda era assim. Sim, sim, eles vão sempre mudando a capa, mas sim, é o mesmo. Depois existe o outro a seguir, é este, que É é o o escudo do seu corpo. Curar. Como Ultrapassar. Sim. Alice Barrault. Ler. Não percebi, Paula? Foi difícil de ler. Já o tenho há muitos anos. É. Mas foi difícil de ler de uma vez. Teve de ser. Sim, esses livros que se identificam muito em questões emocionais são difíceis de ler. Tudo que envolve emoções é difícil de ler. A Alice Barrault foi discípula da Louise Hay. A Louise Hay foi a pioneira disso. Depois a Alice Barrault continuou o seu caminho e acho que ela ainda está viva. A cura quântica do Deepak Chopra. O Deepak Chopra é, para mim, a referência nesta área, até porque ele é médico. Para mim, ele é uma referência, é a referência dentro desta área sobre a temática da cura através da mente, da cura através da parte espiritual, da nossa própria autocura. E há uma coisa muito interessante neste livro, que é a forma como nós criamos os campos quânticos para os nossos pacientes, neste caso para os médicos, e da forma como nós programamos o corpo da pessoa. Há um filme que eu vou sugerir, eu acho que ele não está aqui como obrigatório, acho, ou então se calhar está. Provavelmente está, deixa-me ver. Ai, agora isto passou aqui para baixo. Que é o documentário, e provavelmente ele deve estar, mas que é o documentário A Biologia da Crença de Bruce Lipton. Existe um livro, mas existe o documentário, eu pessoalmente gosto mais do documentário. Bruce Lipton é um investigador. Sim, podemos dizer que é um investigador. Ele fez um experimento muito interessante, que é agarrar nas nossas células e colocar as nossas células em vários sítios e ver como é que elas se adaptam. E isto aconteceu, uma coisa muito interessante. Porquê? Isto veio por causa de um experimento que eles fizeram umas análises a uma pessoa e essa pessoa tinha umas análises completamente adulteradas naquele momento e eles disseram, olha, da forma como estas análises estão, isto está de certeza que está com uma doença terminal, 6 meses de vida daqui a 1 ano. E a pessoa morreu passado uma semana. E quando foram fazer a autópsia ele não tinha nada, ou seja, não havia nada de tumores, não havia nada. E aquilo começou a intrigar bastante as pessoas e aquilo. E o que é que aconteceu? A forma como nós fazemos análises naquele dia pode determinar naquele dia os resultados. Okay? E passado uns tempos, podemos não ter. Okay? Então, eles começaram a estudar muito sobre esta questão da nossa genética, a forma como nós estamos no ambiente, se nós estivermos muito estressados nos dias antes, porque isto tudo vai interferir, porque o nosso corpo é composto por água. Então foi engraçado, porque eles fizeram uma série de experimentos, por exemplo, agarrarem numa série de genes, penso que seja assim que se diz, e levarem para o centro de Nova Iorque.
e a observarem que eles lá estavam a andar muito rapidamente, quase como se fosse num modo muito acelerado. E depois levaram os mesmos para o Caribe, e aquilo demorava imenso tempo a manifestar. Então eles logo aí identificaram que o sítio que nós habitamos pode ou não interferir da nossa saúde. O que é que a biologia da crença também mostrou? A forma como eu comunico. Se eu digo assim a uma pessoa, tens uma doença genética porque a tua mãe teve, o teu pai teve, tu também vais ter. Eu já estou a programar o meu cérebro para vir ter esta doença. A mesma coisa é válida do que eu disser assim. Todas as mulheres a partir dos 40 anos têm que fazer o exame à mama. Se eu achar que eu sou saudável e não houver alterações, ok. Prevenção não é fazer exames para ir encontrar um problema. Prevenção é apostar todos os dias no melhoramento da minha saúde. Quem quiser também explorar muito bem, sugiro os vídeos do Dr. Lair Ribeiro, médico cardiologista, fantástico para desconstruir tudo o que tem a ver com medicina de classe médica, etc. Ele tem N vídeos maravilhosos sobre questões de saúde, falam até muito bem sobre esta questão dos exames mamários, que nos leva a ter que procurar outras realidades. A cura quântica do Deepak Chopra, uma das coisas que me ficou no livro foi a forma como nós estamos sempre a criar campos quânticos e campos de dor às pessoas. Como? Vem uma pessoa ter comigo ao gabinete e eu digo-lhe assim, você está toda acabada. Você não consegue fazer nada da sua vida. Você, olha, acabou, morreu, está tudo feito. Qual é o campo que eu estou a fazer para esta pessoa? Campo de dor. Campo de doença. Se eu colocar e disser assim à pessoa, olha, temos aqui uma situação, mas esta situação é perfeitamente realizável, perfeitamente curável. Só tenho que meditar, fazer exercício físico, mudar os seus hábitos saudáveis. Olha, recomendo mesmo que deixe de comer a sal, após tem que comer legumes. E olha, garanto-lhe assim, a partir desse momento, todas as doenças passam do seu corpo. Eu estou a dar soluções e não estou a criar um campo de dor. E atenção, nós fazemos isto diariamente na nossa vida. Vou dar um exemplo. Com os nossos filhos. Estás-te sempre a portar mal. Nunca te portas bem. Qual é o campo que eu estou a criar para os meus filhos? Sempre se portar mal. Filhos, tu és tão maravilhoso e tu portas-te bem. Basta que tu queiras. E quando tu queres, tu portas-te sempre bem. Eu não me foco no negativo. Por isso é que a programação neurolinguística, que é a nossa forma de comunicar, também interfere muito na nossa forma de estar. Que é, eu não presto. O que é que eu estou a dizer ao meu corpo? Qual é a energia que eu estou a emanar no meu corpo? Que eu não presto. Estou a colocar energia negativa. Eu sou maravilhosa, eu sou isto, eu sou aquilo, eu tenho tudo de bom. Então eu estou a colocar. O diálogo que eu tenho no meu corpo também manifesta. Por exemplo, tenho uma dor nas minhas costas. Sinto as minhas costas que estão a precisar de serem vistas através de uma massagem. Retirei a palavra de dor, passei pela palavra de relaxamento. Então, há pequenas coisas que nós temos que olhar, a forma como nós comunicamos. Então, aqui o Deepak Chopra tem imensos exemplos de situações em que ele, até mesmo casos de cancro quase perdidos, situações terminais, em que as pessoas lhe procuravam em desespero e a primeira coisa que ele dizia era, não vamos nos focar no desespero, vamos nos focar na felicidade. Então, por exemplo, doentes de cancro, rir. Porque rir aumenta a nossa dopamina, aumenta hormónios que nos elevam a nível da nossa vibração. A mesma coisa é válida com, ok, tem uma doença. Consegue pedir amor à sua família, mas não é um amor de chorar, ai, a minha mãe tem doente. Não. Amor genuíno. Então, estas informações que nós colocamos na nossa família e que colocamos também em nós, isto também determina ficarmos doentes ou não. Por exemplo, porque é que tanta gente, quando chega esta altura do inverno,
automaticamente diz, já está na época das constipações, vou ficar constipada. E porquê que há outras pessoas que passam completamente ao lado do inverno e nem sequer se sintonizam com isso? Já pararam para pensar nisso? Nem sequer faz parte. Elas vão fazendo a sua vidinha e não se sintonizam. E tudo o que existe na vida, na natureza, são ondas de informação. São frequências das quais eu sintonizo. Se eu vou me sintonizar que existe um novo vírus, eu vou já começar a ficar preocupada. Se eu me sintonizo com saúde, olha, vou dar um exemplo, durante a pandemia eu nunca fiquei doente, em momento nenhum. Okay? Vou apostar para não ficar doente, nem eu nem o meu filho. Em momento nenhum, eu disse assim, incrível. Normalmente o Martim fica doente quando é esta altura, mais outubro. Não foi. Então vamos apostar na, saúde, na parte da saúde. As emoções, quando aparecem na nossa vida, são um alerta para saber o que é que nós temos. E como é que nós podemos falar com o nosso corpo em termos de doença? Através de uma meditação. Olhando para o nosso corpo, o que é que está a doer e falando mesmo com ele. O que é que tu me queres dizer? O que é que eu não estou a ouvir? E escrever. Pode até vir coisas completamente surreais. Tudo certo. Podem também utilizar a nível de objetos que possam auxiliar na cura. Isto não estou a querer dizer com isto que isto vai substituir a ida ao médico tradicional ou a um médico mais complementar. Mas, por exemplo, utilizar recursos a cristais. Mais do que cristais que estão programados para o efeito, cristais que vocês sintam que devem colocar. Por exemplo, nós temos muito aquela coisa de, eu vou buscar uns cristais dos chakras e vou pôr aqui. Mas imaginem que vocês estão a sentir, estão ali a olhar para uma ónix ou para uma orgonite ou para o que for. Espera aí, estou a sentir que devo colocar uma ametista na barriga. Um exemplo. É porque provavelmente ela precisa de lá estar. O nosso corpo sabe sempre o caminho de cura. Existem também formas que nós podemos materializar a cura. Por exemplo, ancorar a energia, por exemplo, numa garrafa. Colocando a energia de manhã nesta garrafa. A água que eu bebo é sagrada e eu vou beber esta água durante o dia. É como se estivesse a energizar a água. O ideal será numa garrafa de vidro e durante o dia colocam. Ok, esta água é uma água que me cura. Cada vez que eu bebo, estou a beber a minha cura. Mas isto tem que ser sentido. Há quem coloque dentro destas garrafas, já existe à venda, que são garrafas com cristais lá dentro, são águas cristalizadas. Também podem utilizar, e ela também, se for energizada e pré-programada, também ajuda na parte da cura. Existem também coisas muito boas, umas meditações muito boas que eu gosto muito. São as meditações sufágio, que existem várias, existem de cobre, com limpeza completa, da aura, reequilibração do ADN. Por exemplo, deixar estas meditações, porque elas têm umas frequências Hertz, e o nosso corpo também está a vibrar em Hertz, tem umas frequências Hertz em que elas ficam a trabalhar durante a noite, para haver um reequilíbrio normal. Existe até uma terapia, que é uma terapia que vocês até se colocarem meditação sofágio, vou ver se consigo encontrar para vocês, cobre, que é uma meditação que vai até começar a irritar, porque o som é e depois aquilo vai aumentando, pensa mesmo a ficar um zumbido, mas aquilo vai mexer tudo o que existe entre nós. Não é uma meditação aconselhada para quem tem cristais nos ouvidos, mas vocês vão ver o vosso corpo literalmente a entrar em formigueiro, até partes do vosso corpo que vocês não sentem. Então, é esta frequência, é uma frequência muito boa para limpar energeticamente o vosso corpo. Até podem fazer essa meditação a seguir irem mesmo à casa de banho, porque vocês o nosso corpo é composto por 75% de água, então tudo o que vá trabalhar a parte vibracional vai começar a manifestar-se. Outra coisa que às vezes acontece quando nós trabalhamos as nossas questões corporais e emocionais é o nosso corpo começar a fazer processos de limpeza. E o que é que são processos de limpeza? Situações de diarreia, fazer muito às vezes e que nós não estamos nada à espera, é normal. Porque é como se nós tivéssemos águas estagnadas
na barriga, como no corpo, e ela tem que sair. Ela vai sair por estes lados, que são os únicos lados onde nós temos onde saem as nossas águas estagnadas. Então também há uma meditação, entre aspas, muito interessante que vocês podem fazer cada vez que estão na casa de banho. Obrigada, corpo, porque está a limpar tudo o que já não é necessário mais no meu corpo. Obrigada. Eu nessa forma, eu estou a colocar o meu corpo como um templo sagrado. E é aqui que nós temos que olhar para o nosso corpo. É olhando para o nosso corpo como um templo sagrado. Entender quais são as emoções que desencadeiam doenças. Existe um filme também muito interessante para vocês entenderem esta questão aqui das emoções, que é o filme Divertidamente. É um filme infantil. Fala sobre as emoções, a raiva, a dor e não sei o quê. Nós não podemos reprimir nenhuma emoção. Atenção, nós às vezes queremos muito reprimir as emoções da raiva, porque muita criança o que é que nos dizem quando fazemos as birras? Não faças birra, não grites, não isto. E depois quando somos adultas estamos aqui cheias de sapos e engolimos, e quando é para fazer um processo de gritar, temos muita dificuldade. Ok? Qual é o exercício energético que às vezes aplico com os meus consulentes quando é para trabalhar questões emocionais? Eu gosto muito de utilizar uma barra de selenite, por acaso tenho a minha na casa dos anjos, não estou nos anjos, mas a Paula de certeza que tem lá alguma em casa e ela depois pode tirar uma foto e partilhar lá no grupo. Ela também vende, por acaso comprei da última vez para os alunos, comprei a ela, uma barra de selenite, em que às vezes até faço para mim, por exemplo, imaginem, às vezes estou aqui a sentir que há aqui um aperto ou aqui na garganta ou não sei o quê, estou mesmo em meditação com a minha barra de selenite, faço como se estivesse aqui a retirar a minha energia. Agarro aqui na minha barra, etc. Às vezes, tipo, estou aqui com uma dor aqui, agarro na minha barra, como se eu estivesse aqui a colocar energia, a fazer aqui uma própria cirurgia, energeticamente, como é óbvio, nesse sentido. Com os meus consulentes faço exatamente a mesma coisa. Estou a sentir, agarro na minha barra e posso começar a retirar ali, ou às vezes até de uma forma intuitiva. Posso utilizar também cristais. O mais comum são os cristais dos chakras. Vendem-se em pacotes, onde às vezes eu posso colocar esses chakras exatamente nos sítios correspondentes a cada chakra. No entanto, eu posso sentir, estou com o meu cliente, ele diz, mãe André, estou com muitos sentimentos de raiva. Normalmente deito logo ali um bocadinho na cama, tiro-lhe, tento ir ali, abrir-lhe ali o chakra do coração, tentar ali, ou aqui a parte do plexo solar, que é a parte ali do estômago, ok, estou ali a tentar, e às vezes posso sentir colocar ou todos os cristais ali, ou fazer tudo muito certinho, mas aqui nestes exercícios energéticos, a grande finalidade é vocês seguirem a vossa intuição, mais do que o guião. Aliás, isto é uma das coisas que vocês vão muito aprender neste curso. Vocês vão aprender muitas técnicas, mas na prática, como guiar uma consulta vai ser muito através do vosso guião, da vossa aprendizagem, está bem? Aprender a falar com o vosso corpo. Tentem incluir no vosso dia, 5 minutos por dia, 10 minutos, o que é que tu, o corpo, estás-me a querer dizer? O que é que tu, o corpo, estás-me a querer falar comigo? Vocês podem ouvir algo como, pá, André, estou-me a sentir cansada, não estás a descansar, estás a precisar de ir a um banho de água de mar para equilibrar. O nosso corpo vai falando. Então, aprender a falar com o nosso corpo é extremamente importante, está bem? O que é que eu também iria sugerir a vocês para vocês entenderem que isto também tem efeitos benéficos? Tentarem um dia por semana, um dia na semana, se conseguirem, deitarem-se com o Vitinho. E o que é deitarem-se com o Vitinho? A que horas é que dava a hora do Vitinho? Era aí às 21 horas. 8h30, 21. Era 8h30. 8h30, exatamente. Pelo menos uma vez por semana vocês vão ver os efeitos que vocês vão começar a ter no vosso corpo. A louça fica para lavar, não há problema, amanhã eu lavo. Mas tentem começar a incluir essa regra, entre aspas, um dia por semana deitarem-se às 8h30. E vocês vão ver que no final da semana já começam a ter resultados maravilhosos. Primeira vez que forem para a cama vão começar a não conseguir dormir. Mas ainda tem coisas para fazer, mas não sei o quê, mas devia estar a ler, mas devia estar no telemóvel. Isto é um hábito que se vai criando. Aliás, hábitos de saúde não se consegue de um dia para o outro. São hábitos que se criam, tal e qual como tirar carne ou não, tal e qual como deitar cedo ou não, tal e qual como acordar de manhã cedo, mais do que à tarde, descansar, etc. O deitar com o Vitinho
segundo a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica, nós temos os nossos ciclos completamente desregulados de sono. Porquê? Nós seguimos o ciclo do relógio, que está completamente desregulado, e seguimos muito o ciclo da sociedade. Mas, na realidade, nós devíamos seguir um ciclo que, por acaso, quem trabalha no campo também o faz, que é acordar quando nasce o sol e deitar-se quando se põe o sol. Ok? Está de noite, vamos. Por isso é que quando nasce o sol, eles já estão a começar a trabalhar, depois há um período de descanso. Quando se começa a pôr o sol, vamos para casa, comemos, descansamos. Mesma coisa que jantar uma comida leve, por causa até das situações de digestão, etc. Em termos alimentares, há muitos anos atrás dizia isso, as pessoas passavam fome. Sim e não. É verdade que passavam fome. Mas antigamente esta indústria muito grande manipulou-nos tanto com é necessário comer, é necessário fazer isto, é necessário, é que nós muitas vezes estamos a comer o dobro daquilo que o nosso corpo precisa em termos de calorias. Então isto também se traduz em inchaços, excesso de peso, é quase como eu me obrigasse a comer. Ou seja, por exemplo, o nosso corpo sabe quando é que está com fome. Nós é que ainda temos aqui muito este incutido, estes rituais familiares, que é, tenho que comer ao meio-dia, tenho que comer à 1, tenho que jantar, não sei o quê. Então, quase que é a única forma de nos obrigar a comer. A questão é, por exemplo, jantamos às 7, mas eu às 7 não tenho fome. Então eu obrigo-me ali a comer, parece que fico empaturrada. Posso? Ok. A família tem fome? Não tenho. Então como um chá, bebo um chá. Ou algo mais leve. Ou uma sopa. Ou então vou respeitar, estou ali com eles a beber um chá. Se calhar quando me der fome às 10 da noite vou comer uma sopa. Ou um batido mais nutritivo. Nós estamos a ser convidados a ouvir as nossas necessidades. E normalmente, o que é que se diz às crianças quando elas não comem? Quando ela tiver fome, ela há de pedir. É o que dizemos ou não é? E nós adultos não é isso que nós fazemos. Nós adultos parece que nos obrigamos a comer tal e qual como. Acordemos de manhã, temos logo que comer o pequeno almoço. Nós não temos fome. Acordamos de manhã, mas só temos fome lá para as 11. Não há problema nenhum. Agora, claro que cada caso é um caso. E se nunca fizeram uma consulta de medicina tradicional chinesa, ou medicina ayurvédica, ou medicina quântica, eu recomendo, até para vocês conhecerem, qual é que é o vosso caso mais indicado e o que é mais indicado para vocês. Então, trabalho de casa deste módulo, ver os vídeos que estão aqui, não é? Estes livros obrigatórios, como disse a Paula, nunca viu tanto filme na vida, pronto, é. E este módulo tem livros obrigatórios, que são os livros que estão em anexo. Eu até coloquei aqui, a cura quântica é a primeira sugestão, os restantes são opcionais. No entanto, são livros de consulta para o teu trabalho de TDAH. Então, qual é o livro obrigatório? É a cura quântica. Atenção, eu tenho a noção que vocês não vão conseguir ler o livro todo até à nossa próxima aula. Há este livro em audiobooks. Ainda são cerca de umas 9 horas, 9, 10 horas de livro. Vão ouvindo, se conseguirem. Estamos em casa, vamos ouvindo, etc. Só para pelo menos conseguirem ter a introdução do que é a cura quântica. Os outros 3 livros eu aconselho que imprimam ou comprem, só para, por exemplo, curiosidade, eu tive esta doença, ou até mesmo curiosidade, olha, podem mesmo fazer tipo na família. Olha, o meu marido teve esta doença, os meus filhos tiveram esta doença, a minha mãe teve esta doença. Comecem já mesmo a trabalhar com casos de supervisão, analisando, não precisam de perguntar às pessoas, vão pesquisar, espera aí, a minha mãe teve esta doença, deixa-me lá ir ver o que é que esta doença significa na causa emocional. Os meus filhos tiveram esta doença, deixa-me lá aqui verificar que doença é esta na causa dos meus filhos? E vocês já começam a ter a tomada de consciência. Porque quando aparecerem os vossos clientes, que às vezes eles falam sobre doenças, podem e são com causas emocionais. Perguntas. Vamos abrir então agora as perguntas. Nada? Não, eu não tenho. Boa. Não? Ok, pronto. Então, trabalho de casa. Falar com o nosso corpo. Se tivermos dores, aprender a trabalhar com os nossos cristais, torre de selenite, aprender a curar, autocura, ok? Se forem iniciadas em Reiki, o Reiki também ajuda muito a ligar com a nossa energia. Se não forem iniciados em Reiki,
dou a sugestão que tirem pelo menos o primeiro nível de Reiki, se bem que o segundo nível de Reiki trabalha também muitas questões de cura através dos símbolos. Entendam muito que tipo de doenças é que vocês conhecem, que vocês já tiveram, que o vosso agregado familiar teve, para entenderem qual foi a parte emocional que desencadeou, tá bem? Ver biologia da crença. Eu tenho quase certeza que a biologia da crença está ali, mas caso não esteja, acrescentem, por favor, aos vídeos para ver. E estamos juntas no próximo módulo. Quero falar com vocês para coisas para trazer para o próximo módulo, por favor. Bem, deixem-me só ir aqui ao Classroom. O próximo módulo vai ser meditação. Ok. Então, no próximo módulo, quando vierem ter comigo, eu quero que tragam perto de vocês um copo de chá. Um copo com chá. Ok? Quero que tragam também. Estão a ver estas três geometrias sagradas? Vou pedir que vocês façam a impressão das três, tá bem? Tenham com vocês as meditações, as três geometrias sagradas. Pronto. E é só. Próximo módulo, já sabem, meditação, ter um copinho de chá ao nosso lado e a impressão das três mandalas. Ok? Estão libertas. Um grande beijinho e até à próxima. Obrigada. Beijinho, queridas. Obrigada eu. Até amanhã. Até amanhã.